Jogo Justo começa divertido, sensual e até romântico, abrindo espaço para que a gente conheça um casal que parece viver em um relacionamento, digamos, saudável. Esse começo do filme também é interessante para que a gente entenda a aliança dos dois, que é marcada pela própria maneira camuflada pela qual o relacionamento deles se sustenta. Jogo Justo é dirigido pela Claire Dumont, estrelado pela Phoebe Dynevor e pelo Alden Ehrenreich, que vão dar vida a um jovem casal que começa a ter sérios problemas no relacionamento depois que um deles recebe uma promoção inesperada no trabalho. Eu gosto bastante como o roteiro e a direção desse filme trabalham a dinâmica desse casal, formado pelo Luke e pela Emily, se servindo de alegorias simples, mas que são bastante eficazes para que a gente entenda como a relação deles se estabelece dentro de uma lógica complicada e que depois a gente vai perceber que é extremamente tóxica. E aí eu mencionei a aliança porque ela é um elemento simbólico importante nessa história, marcando um certo frisson no começo, quando o Luke pede a Emily em casamento, mas que depois vai esfriando, já que o trabalho dos dois, que é usado na narrativa para explorar os pontos frágeis desse relacionamento, acaba tornando visível coisas que antes passavam despercebidas. Então esse compromisso do Luke e da Emily está desde sempre colocado em xeque, porque para o relacionamento dos dois ser assumido publicamente, eles vão precisar alcançar antes um certo patamar no trabalho que não é tão simples de se conseguir. O pano de fundo desse filme é o mercado financeiro representado por Wall Street, que é o lugar onde a Emily e o Luke trabalham. E é realmente um pano de fundo, porque a narrativa não coloca Wall Street como uma prioridade a ser explorada junto das questões do casal. Esse lugar está lá, mas vai servir como uma espécie de trampolim para que aquilo que está camuflado no relacionamento dos dois, principalmente no que se refere ao Luke, vá se revelando aos poucos. Além desse ser um ambiente bem interessante para que uma mulher, no caso a Emily, possa se destacar em detrimento dos homens. E ainda sobre esse pano de fundo, eu acredito que essa lógica funciona até com os próprios personagens, porque embora tenham outras figuras, além da Emily e do Luke, nessa história, me parece que elas funcionam um pouco como Wall Street, sendo impulsionadores para que as fragilidades desse casal venham à tona. Nesse sentido, é como se um holofote estivesse o tempo todo acompanhando apenas a Emily e o Luke, deixando o mundo externo como pano de fundo, e destacando os dois, às vezes juntos, às vezes sozinhos, que é um movimento que pode funcionar como uma forma de trazer algo do íntimo desse casal que escapa à realidade externa. Por isso eu acho interessante a dinâmica do relacionamento passar pelo escondido, visto que no trabalho ninguém sabe do namoro deles. E como esse é um filme que trata de relacionamentos tóxicos, me parece que isso também serve para nos lembrar que aquilo que está no íntimo pode passar completamente despercebido para quem está de fora da situação. Bom, a Emily e o Luke trabalham no mesmo centro financeiro e por isso precisam manter o relacionamento deles em segredo. E tudo segue bem até que um dia surge uma vaga para o cargo de gestor e a Emily consegue essa promoção, que era algo que o Luke também queria. E esse é o start para que aquele relacionamento que parecia bem comece a desandar. E aí o que começa como um romance divertido vai se transformando em algo cada vez mais pesado. E eu gosto como a trilha sonora é trabalhada nessa transição gradual das coisas, fazendo com que uma sensação de peso e até de terror vá se tornando cada vez mais presente conforme as coisas vão ficando mais difíceis entre a Emily e o Luke. E ficam difíceis porque o Luke começa a desmoronar em consequência da ascensão da Emily. Ele não suporta que é ela quem se destacou, conseguindo uma posição melhor que a dele no trabalho. E essa fragilidade do masculino vai sendo trabalhada em diferentes níveis pela via desse personagem, mostrando o quanto é quebradiço tanto o laço que o Luke tem com a Emily, quanto a imagem que ele tem dele mesmo, e que é completamente diferente da imagem que os outros têm dele. E quanto mais a Emily se destaca, mais o ego do Luke fica ferido. E é claro que ele vai tentar manipular a Emily, tentando abalar a relação que ela tem com a própria imagem dela. Mas aí é que tá, porque o Luke só consegue jogar no nível do imaginário. Embora a Emily às vezes caia, o Luke se quebra em tantos pedaços e machuca a Emily de tantas formas que isso vai acendendo um alerta cada vez maior do tanto que aquele relacionamento, se levado adiante, vai se tornar cada vez mais devastador para ela. Então eu acho que Jogo Justo é eficaz naquilo que ele se propõe a discutir, e embora ele não vá muito além da história do casal, eu não acho que isso chegue a ser um problema, já que a narrativa consegue manter um ritmo interessante para esse protagonismo do casal, pontuando isso com algumas inserções do mundo externo. E eu gosto do desfecho dessa história, que não é óbvio, pelo contrário, é bem surpreendente. E se a gente prestar atenção nisso que eu falei das alegorias que o filme usa,
Dá até para pensar numa dobra da cena final desse relacionamento destruído com o começo do filme, quando a Emily e o Luke eram um casal aparentemente feliz. Uma dobra que é representada por algo que é derramado do próprio corpo e que marca diferentes posições em diferentes momentos para os dois nesse relacionamento. E a Claire Dumont e a Phoebe Dynevor são certeiras no desfecho da história pela maneira simbólica que é escolhida para colocar um ponto de limite nesse relacionamento entre a Emily e o Luke. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, que sempre vão ter vídeos sobre filmes e também sobre séries. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.